Senhor presidente, o senhor acabou de passar por uma das semanas mais marcantes que alguém já viu, desde atacar o Irã até ir ao TAN, anunciar dois acordos e, depois, a vitória na Suprema Corte. O senhor conseguiu assimilar tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias? Na verdade, não. Foi um período bem intenso. E eu realmente acho que, em 6 meses, nós pegamos o país e mudamos tudo. O rei da Arábia Saudita, o líder do Catar e o líder dos Emirados Árabes Unidos me disseram, quando estivemos lá, que trouxemos de volta um investimento de 5,1 trilhões de dólares para os Estados Unidos. Eles disseram, sabe, agora você está presidindo o país mais quente do mundo, e há um ano, achávamos que seu país estava morto, que nunca se recuperaria. Era tão mal administrado por um presidente muito ruim. Eu disse, você está certo. Este país está pegando fogo. E isso foi há alguns meses. Você sabe, agora falamos sobre o que fizemos recentemente. Então o país está realmente indo para frente. Os números estão ótimos. Eu assisto você de manhã e você está mostrando esses números. E eles são realmente bons. Sem inflação. Temos um presidente do Fed ruim, mas fora isso, estamos, sabe, ótimos. Isso nem importa. Os números estão tão bons que não importa ele manter as taxas artificialmente altas. Mas tem sido um período incrível. Tem sido um período incrível. Quando você foi ao Oriente Médio e fortaleceu esses relacionamentos com todos esses países que você acabou de mencionar, você já tinha ideia de que teria que fazer algo em relação ao Irã? Porque você deu uma leve sugestão sobre isso. Você disse, olha, eles têm que sentar à mesa e conversar. Algo vai acontecer. Bem, a situação estava esquentando um pouco, e sabíamos que eles tinham, muitos locais, provavelmente 3 além daquele. Eles tinham 3 locais principais, e sabíamos que eles teriam que abrir mão deles. E eu achei que poderíamos resolver isso durante a negociação, e estávamos praticamente com tudo acertado. Então eles disseram, queremos enriquecimento. Enriquecimento não significa, tipo, ar-condicionado, e também não significa levantar o seu carro. Enriquecimento é uma palavra ruim. E eu disse, vocês têm tanto petróleo. Para que precisam disso? E eles disseram, bem, a gente precisa. A gente precisa. E eu não deixei isso acontecer. Acho que as pessoas não teriam entendido se eu tivesse permitido que isso acontecesse. Então, tivemos uma conversa de 60 dias, e isso atrasou eles bastante. E então dissemos, vamos para cima. E simplesmente deu certo. E a gente queria que desse certo também para o Irã. Eles estavam exaustos, e Israel também. Para ser justo, os dois estavam muito cansados. A gente chama de a Guerra dos 12 Dias. Foi uma guerra intensa. Mas o que eu queria fazer, e já falei isso no seu programa, se você olhar para trás, 30 anos atrás ou 25 anos, a gente faz seu programa há muito tempo, e não tem ninguém como você. Mas, se você olhar para as primeiras entrevistas, eu dizia que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Eles querem isso há anos, e estavam há semanas de conseguir. E aqueles pilotos entraram lá com aqueles aviões lindos e as bombas mais sofisticadas do mundo. Pensa só, elas conseguem penetrar 30 andares de profundidade no granito. Quem imaginaria que isso seria possível? E eles realmente destruíram tudo, no final das contas. Depois tivemos que aguentar as fake news, onde a CNN e o The New York Times diziam, bem, talvez não tenha sido tão bom quanto Trump disse. Talvez não tenha sido totalmente destruído, mas foi destruído, só que não com. Sabe, simplesmente horrível. E eu conseguia ver isso acontecendo. E eles tentaram transformar isso em uma história. E aí ficou provado que não, foi destruído como nunca se viu antes. E isso significou o fim das ambições nucleares deles, pelo menos por um tempo. E você sabe, muita gente perguntou, bem, você acha que eles vão recomeçar? Eu disse, a última coisa que eles querem fazer agora é pensar em nuclear. Eles precisam se reestruturar e se preparar novamente. Você tuitou, os democratas vazaram uma informação de inteligência. Processados. Quem especificamente? Eu entregar. Você conseguiria descobrir? Eles podem descobrir. Se quisessem, poderiam descobrir. Você vai ao repórter e diz, Segurança Nacional. Quem passou a informação? Você tem que fazer isso. Eu suspeito que vamos fazer coisas desse tipo. Bem, aqueles pilotos foram tão corajosos. E você sabe, você quer homenageá-los. Você vai fazer algo por eles? Você vai? Sim, eles vão vir à Casa Branca. Mas o que você disse está certo. Essas pessoas voaram 36 horas em um espaço pequeno, um avião grande, mas um espaço pequeno que estava quase todo ocupado por bombas. E eles voaram de forma brilhante e acertaram um alvo do tamanho deste círculo. Eles, um alvo pequeno, dizem que é metade do tamanho de uma porta de geladeira, a 15 mil metros de altura, voando em alta velocidade porque eles estão indo muito rápido, sabe, sobre um território bem complicado.
E eles acertaram todas as vezes, e ainda destruíram outros 2 alvos além desse. Você realmente acha que o regime do Irã escondeu uma parte do urânio enriquecido antes dos ataques militares? Não, se tiraram de lá. Sim. Do lugar mais profundo? Não. Porque você foi bem claro, não pode ter uma arma. Você vai ter que vir para a conversa. Alguma coisa vai acontecer. Eu não acho que eles fizeram isso. Primeiro, é muito difícil e perigoso de fazer. É muito pesado, muito difícil de fazer. Além disso, não avisamos com antecedência porque eles não sabiam que estávamos vindo. Ninguém achou que fossemos atrás daquele local, pois todos diziam que era impenetrável. Você não consegue, não vai conseguir. É por isso que fizeram lá. Fica na base de uma montanha. E é granito. Granito é a pedra mais dura, e é granito. Então não tinham. Mas eu acredito que eles tinham gente porque carros. Sabe, eles estavam falando de carros. E eram pedreiros. Eram pessoas trabalhando com concreto. Eles estavam tentando selar a entrada por onde a bomba provavelmente entraria. E eles fizeram isso. Eles estavam trabalhando nisso. E a bomba atravessou aquilo como se fosse manteiga. Como se fosse pura manteiga. Porque eu vi relatos de que havia 400 quilos, 800 libras que eles moveram, mas eu me pergunto se isso é rastreável. Quer dizer, se eles tivessem movido. Eles não moveram nada. Eles não moveram nada. Eles, sabe o que moveram? Eles mesmos. Todos tentavam sobreviver. Não moveram nada. Não achavam que seria possível o que a gente fez. E o que a gente fez foi incrível. E ele sabe, a gente comissões de energia foram lá, agora, sabe? É só, milhares de toneladas de rocha, naquela sala agora. Aquela sala, o lugar inteiro foi simplesmente destruído. E os outros 2 também. Agora, Israel conseguiu causar danos, mas fomos nós que causamos o dano final. E, temos os melhores submarinos do mundo. Lançamos 30 foguetes a partir de submarinos. Cada um deles acertou o alvo. Como você vai saber se ele tentar recomeçar as coisas? Porque o Irã acabou de dizer que está suspendendo a cooperação com a Agência Nuclear da ONU. A última coisa que eles vão fazer agora, pelo menos por um tempo, é algo nuclear. Eles desistiram. Eles estão tentando isso há 25 anos. A última coisa que eles vão fazer é energia nuclear. Mas tivemos que atacá-los. Eles estavam perto de conseguir uma bomba nuclear. Fim, quer dizer, e veja, ouvi de pessoas dentro do Irã que o regime iraniano executou mais civis iranianos nas últimas 48 horas do que o número de iranianos que morreram na Guerra dos 12 Dias. Então, quer dizer, você tem um regime que vem construindo mísseis balísticos, construindo ou tentando construir uma arma nuclear. Por que deveríamos acreditar que eles realmente vão desistir disso? Bem, eles podem não desistir disso. Eles vão desistir disso enquanto estiverem exaustos. Eles estão exaustos. Eles levaram golpes como ninguém jamais levou e, francamente, Israel está amarrado, eles queriam, era o momento perfeito. Nós entramos, destruímos a capacidade nuclear deles e paramos. Foi uma coisa linda. E eles não poderiam ter ido muito mais longe. E Israel estava foram 12 dias muito intensos. Muito, muito intensos. Algum outro país sugeriu a você recentemente, como resultado disso, que quer se juntar aos acordos de Abraão? Sim. Então, temos alguns países realmente ótimos lá agora, e acho que vamos começar a trazer mais porque, o Irã era o principal problema. Na verdade, eu achava que o Irã, eu realmente achava, tivemos um período em que pensei que o Irã fosse entrar nos acordos de Abraão junto com todo mundo, e, sinceramente, eles estariam melhor do que estão agora. E quanto aos acordos de Abraão? A Síria entraria? Bem, eu não sei, mas, você sabe, eu removi as sanções a pedido de alguns outros países, na área que são nossos amigos. Retirei as sanções à Síria para dar-lhes uma chance de... Sabe, as sanções são severas. Eles são muito fortes. E também temos sanções contra o Irã. E, você sabe, você as retira quando? Eu meio que usei a expressão hoje. Às vezes você consegue mais com mel do que com vinagre. Mas você suspendeu as sanções sobre o petróleo em relação à China, então está permitindo que a China ainda compre petróleo do Irã. Bem, não, eu não disse isso. Nós mantemos as sanções. E se eles fizerem a coisa certa, se puderem ser pacíficos, e se puderem nos mostrar que não vão causar mais danos, eu retiraria as sanções. E como você sabe, as sanções fariam uma grande diferença. Sabe, quando eu estava... tivemos um grande sucesso no primeiro mandato. Tivemos a maior economia da história do nosso país. A propósito, vai ser absolutamente. Assim é melhor. Acho que isso vai ser muito melhor. Mas tivemos a maior economia da história e usamos sanções. Use-os com muito cuidado. Sabe, as sanções nos custam muito dinheiro. Não é só, nossa, vamos impor sanções. Quando você impõe sanções, isso custa muito dinheiro. Mas eu iria,
Uma das coisas que eu estava pensando em fazer é começar a conceder isenções para alguns países, tipo, se eles se comportarem como o Irã, onde eles podem vender petróleo e fazer as coisas que você quer que eles possam fazer. As sanções são muito poderosas e isso dificulta as coisas. Não quero dificultar as coisas. Quero que eles tenham uma vida boa. Mas, eles estavam tentando desenvolver uma bomba. E o motivo de tentar desenvolver uma bomba dessas é para usá-la. Mas eu quero saber sua opinião sobre a China, de verdade, porque você anunciou um acordo com o Partido Comunista Chinês, no qual a China vai exportar os minerais de terras raras. Sim. O que isso significa em relação à próxima estrutura tarifária? Você colocou uma pausa nas tarifas mais altas, que termina em 12 de agosto. Você vai estender isso? Você vai manter isso ou voltar para uma tarifa mais alta sobre a China? A China vai pagar muitas tarifas. Mas temos um grande déficit. Eles entendem isso. Têm um ótimo relacionamento com o presidente Xi. Precisamos fazer algo sobre o déficit, porque temos um grande déficit comercial com a China. O Biden deixou chegar a $1 trilhão. Pense nisso, $1 trilhão de déficit com um só país. Ele deixou eles passarem por cima de nós. Nós não vamos fazer isso. Mas estamos fazendo um acordo de terras raras, mas também estamos fazendo. Lembre-se, nós temos todas as peças de avião. Eles não conseguem voar com seus aviões sem a gente. Então tínhamos, algumas garantias também. Mas nunca deveria ter chegado a esse ponto, porque nós deveríamos estar fazendo. Eles chamam de imãs. É uma terra rara, mas eles chamam de imãs, um tipo específico. Eles estão fabricando esses ímãs para nós agora. E as coisas estão indo bem. E nós temos um acordo com a China que é um bom acordo, eu acho. Espero que para todos. Tínhamos um acordo com a China em que eram 145% de tarifas. E vou te dizer, tudo parou na China. Eu vi isso. Tudo parou. E fizemos um favor para a China, mas estamos nos dando bem com a China. Acho que se dar bem com a China é algo muito bom. Mas eles estão pagando tarifas substanciais. Bem, eu percebi isso porque parece que você vai até certo ponto com a China, mas não usa de fato toda a influência que poderia usar. Quero dizer, olhe... Se eu tivesse que usar, eu usaria. Mas quando não há motivo para usá-lo, isso também é bom. Bem, acabamos de prender 3 ou 4 cidadãos chineses que tentaram trazer para o país um patógeno que deixa as pessoas doentes e destrói o suprimento de alimentos. Temos hacking. Mas você não sabe de onde veio. Quer dizer, veio do interior ou são 3 malucos que por acaso carregam algo? Você não. Bem, teve um que assinou que ele seria... um deles assinou um papel dizendo que valorizaria o sistema de valores de Mao Zedong. Então, teve isso, e depois eles hackearam, não foi? Eles não invadiram nosso sistema de telecomunicações? Eles têm roubado propriedade intelectual, o fentanil, Covid, quero dizer, todas essas coisas. Então, como você negocia com alguém que claramente age de má fé e confia neles na economia? Você não acha que a gente faz isso com eles? Você não acha que a gente faz isso com eles? A gente faz. Então, a gente faz muita coisa. É assim que o mundo funciona? É assim que o mundo funciona. É um mundo cruel. E aí você simplesmente faz um acordo comercial. A gente ganhou muito dinheiro com esse acordo comercial, sabia? Faça o acordo se valer a pena. Ganhamos muito dinheiro com ele. Você acha que a China vai parar de pressionar as empresas para entregar informações em troca de acesso àqueles minerais raros agora? O que esse sentimento diz? Bom, as empresas não deveriam se colocar nessa posição. Elas não deveriam. Agora, vou dizer uma coisa. A China, neste momento, precisa mais dessas empresas do que há 2 anos. 2 anos atrás, a China podia fazer isso. Hoje não pode. Precisa dessas empresas. Eles precisam da Apple? Precisam. Você sabe, a Apple está investindo, gastando 600, 700 bilhões de dólares construindo fábricas. Eles nunca iam fazer isso. 700 bilhões. Mas muitas das empresas que estão na China agora estão voltando para os Estados Unidos. Então a China vai tratar elas muito melhor, porque precisa delas. Eles não precisavam delas sob o Biden, porque estavam nos explorando de todas as formas. Eles precisam delas sob o Trump. Você acabou de ter um grande sucesso na OTAN, fazendo com que os membros concordassem em gastar mais com defesa. Existe algo que você possa fazer para que o Congresso codifique isso? Você pode gastar dinheiro. Para fazer os governos codifiquem isso? Você pode. O que você faz? O melhor seguro é, se eles não fizerem, você sai. Você não faz mais negócios com eles, entendeu? Você não faz negócios. Você precisa ter uma certa confiança, mas também pode dizer, confie, mas verifique. Mas estamos fechando acordos inacreditáveis. Há litígio sobre a legalidade dessas tarifas. Você vai conseguir fechar mais acordos comerciais antes de ouvir a decisão do Tribunal Internacional de Apelações, em agosto? Com certeza.
Mas nós vencemos o litígio. Tivemos o atraso, tivemos um daqueles juízes da esquerda radical e depois conseguimos reverter a decisão. Estamos indo bem em todos os nossos litígios. Estamos indo bem nos processos sobre as tarifas. Olha, se algum juiz dissesse, não podemos aplicar tarifas, nós ficaríamos à mercê do resto do mundo, que aplica tarifas e está aplicando tarifas contra nós. Se não conseguíssemos combatê-los com tarifas, este país estaria em péssima situação. Seríamos como esse cordeiro inocente sendo levado ao matadouro. Então, não, estamos indo muito bem em economia. Estamos indo muito bem em termos de tarifas. Tarifas são apenas uma parte disso. Estamos perfurando como nunca antes. Foi assim que o petróleo ficou barato. A vitória na Suprema Corte que você teve hoje, sexta-feira, você acha que isso pode se aplicar ao litígio sobre tarifas que está pendente aqui, em relação à legalidade das suas tarifas? Isso afeta em alguma coisa? Pode ser. Mas, de novo, o litígio sobre tarifas, se você olhar, existem alternativas caso precisemos usá-las. Elas não são tão boas porque não são tão diretas. Elas não são tão incisivas, mas são muito boas. Então, aí você tem alternativas. Mas queremos usar esse ativo específico, esse agrupamento específico, esses. As palavras disso são tão bonitas e foram feitas para isso. Mas o que acontece com as tarifas é que, se um juiz decidisse contra nós, e isso faz parte de como se vence, justiça. Justiça também faz parte da lei. Se um juiz decidisse contra nós sobre as tarifas, seríamos vítimas de outros países nos destruindo. Não podemos permitir isso. Se eles colocam tarifa sobre nós, colocamos tarifa sobre eles. Se eles nos cobram, nós cobramos deles. Aí eles nunca nos cobram. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Mundo Hoje e ativar o sininho para receber as notícias em primeira mão.